Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula de grafite e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o contexto do grafite aqui no Brasil, né? Como todo mundo sabe, o nosso grafite ele veio com uma influência muito forte dos Estados Unidos, mas quando ele chegou aqui no Brasil ele ganhou uma outra atmosfera, ainda mais porque quando ele chegou aqui no Brasil a gente ainda estava no finzinho da ditadura e um dos principais nomes nesse período foi Alex Balauri. E esse artista ele foi muito principal para a história do grafite, tanto que sua morte é considerada até hoje o aniversário do grafite. Ele começou a fazer arte num período assim meio que não podia se falar o que se pensava por causa do regime, né? E aí a partir dele que puxou essa corda e hoje a cidade de São Paulo é uma das 3 maiores representantes do grafite no mundo: Nova York, São Paulo e Paris. O grafite brasileiro ele é muito prestigiado. Então eu gostaria de falar para vocês algumas coisas do grafite brasileiro. Bom, primeiro a forma de se fazer grafite. Nos Estados Unidos, o spray ele é muito mais em conta. Aqui no Brasil, uma lata de spray tem um preço muito salgado. Então, muitos grafiteiros brasileiros optam por usar a tinta de látex. E é importante dizer que não é o spray a principal marca do grafite. O grafite é a arte de se manifestar na rua. Então, para isso, você pode usar qualquer outro recurso, mas os 3 recursos mais utilizados é o spray, a arte de stencil, que é aquela arte em que o artista ele pega uma folha de sulfite, ele corta o desenho que ele quer, coloca na parede, passa o spray ou o rolo e assim criando uma arte muito top. A outra maneira de se fazer grafite é com a própria tinta látex e com os pincéis. Ou seja, não existe uma regra exata para o grafite. O grafite simplesmente é a arte de se manifestar na rua, né? E recentemente vem surgindo uma onda dentro do grafite chamada de muralismo. Alguns grafiteiros já não consideram mais o grafite. Fala que agora o que se tem é o muralismo, porque o grafite ele é uma arte que ele surge do protesto, ou seja, ele vem de um cenário que era proibido você ir para a rua e se manifestar. Então isso é grafite. E como hoje em dia o grafite entrou numa área mais de aceitação popular e muitas pessoas hoje vêm conseguindo fazer grafite com autorização, essas pessoas que têm o grafite com autorização estão agora se usando a nomenclatura de muralistas. Bom, minha opinião, para mim, grafite é a arte de simplesmente de você se manifestar, né? Essa questão do pode ou não pode, não importa, eu acho que isso não muda. Eu acho que as únicas coisas que a gente deve levar em consideração como sendo coisas diferentes é a pichação e o grafite. E por falar nesses 2 elementos, é importante falar sobre a nossa lei. A gente tem uma lei que ela é de 1998, se eu tiver enganado, se eu tiver errado, vou colocar o número aqui embaixo. Ela é uma lei que fala o seguinte, que é considerado o ato de vandalismo, que é a pichação, que é, ou seja, escrever o nome, escrever uma frase, e em qualquer lugar você pode ter de 1 ano a 6 meses de cadeia e paga a multa. O grafite, ele já tem um tratamento um pouquinho diferente, mas com exceções. Você não pode, de repente, grafitar numa área privada que, de repente, o dono, o proprietário, pode acabar recorrendo à justiça e você cair nessa lei de pichação. O grafite ele é permitido apenas em algumas situações, mas com exceção. No geral, se você quer fazer um grafite legal, peça, vê com a autoridade local, comunique a prefeitura da sua cidade, converse com o dono do muro, o proprietário, tire essa dúvida antes de praticar o ato. Essa é a recomendação número 1. Mas, em compensação, a lei ela deixa isso meio em aberto. Então, ou seja, você pode grafitar, teoricamente, muros em lugares que não são patrimônios tombados. Então, por exemplo, você não pode pegar uma estátua e grafitar nela, ou em um prédio que é histórico, você também não pode. Mas postes, muros, pista de skates, lugares mais urbanos, até que é flexível a lei para esse ato, pois o grafite valoriza a localização, ok? E eu também gostaria de aproveitar esse momento para contextualizar. Como a gente teve membros novos entrando agora no curso de grafite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grafite, elementos fundamentais que vocês devem saber sobre essa arte. Primeiro que o grafite, ele tem uma origem muito antiga, ele começa lá na Roma Antiga,
A própria população de Roma pegava carvão e protestava nas ruas, escreviam frases, né? E por isso vem da palavra grafite, que significa o ato de se escrever com grafeno ou com carvão. Então aí foi dessa origem que o movimento usou o nome de grafite, a arte de se manifestar, de protestar na rua. E isso começou com mais força nos Estados Unidos na década de 70 e pegou carona com o hip hop. O hip hop, para vocês entenderem, era uma maneira do povo africano norte-americano de se distrair, de poder fugir do estresse diário, da pressão social. Era onde eles encontravam um refúgio ali na arte. Então você tem ali os primeiros trabalhos de grafite aparecendo em videoclipes da cultura hip hop. É como o samba aqui para o Brasil, o hip hop é para os americanos. Porque é uma arte que tem com o intuito de trazer um pouco mais de leveza a um cotidiano trágico, vamos dizer assim, por causa das nossas diferenças sociais. E o grafite nasce nesse cenário. Então, o grafite ele é genuinamente uma arte que expressa sentimento, expressa opiniões e expressa ideias, críticas e relata crimes também. Então, o grafite é uma arte muito poderosa. E por falar nesse poder, agora lá vem o nosso artista, Buski. Buski é o artista mais bem sucedido do grafite. E aí eu faço uma pergunta: quem é esse artista? Ninguém sabe. Simplesmente assim, ninguém sabe quem é o Buski. Ele é o artista que mais ganha, que mais vende sua obra por milhões e milhões, e ninguém sabe quem é esse artista. Ele começou a atuar ali na Inglaterra e depois se espalhou por vários países fazendo a sua arte, que usa o stencil, que é a técnica de você cortar a folha e passar a tinta e depois tirar. Ele faz bastante arte política, ele faz críticas, as artes dele são, tipo assim, incríveis. Às vezes tem um ar sarcástico, irônico, às vezes ele sabe pegar na ferida, sabe? Ele é um artista que, onde ele passa, ele deixa a sua marca. E isso fez com que sua obra valesse milhões, do tipo assim: se você acordar de manhã na sua casa e tiver uma pintura dele, você ganhou na loteria. Porque a obra dele é vendida a preços astronômicos, né? E o que deixa ele famoso é o fato de ninguém saber quem ele é. E aí que tá, ele já fez várias artes controversas e polêmicas. Uma delas foi no museu. Ele entrou no museu de coisas antigas, arqueólogos e tal, e deixou uma pedra com uma arte dentro desse museu. Demoraram mais ou menos 2 a 3 meses para achar no meio da exposição aonde foi que ele colocou essa pedra. Então, ele gosta de questionar o lugar da arte, né? Ele critica muito o valor excessivo que colocam na arte que ele produz, porque a arte dele é vendida por um valor assim muito, e ele faz muita crítica a isso, tanto que um dos atos mais famosos desse artista foi durante um leilão de uma de suas obras. O que ele fez? Ele provavelmente estava infiltrado durante o lance. Quando o quadro dele foi vendido e bateu o martelo, ele apertou um dispositivo e a moldura começou a rasgar a obra de arte dele e ficou cortada pela metade. E ainda assim a compradora quis levar, porque para todo mundo que estava naquele leilão, aquilo foi entendido como uma etapa no qual a obra precisava passar, porque já que foi o próprio artista que fez. Mas na verdade, segundo o que se entende sobre o Buski, ele estava querendo fazer uma crítica, falar que aquilo não valia nada, por isso ele apertou o botão de destruir. Então o Buski, ele é um artista muito controverso, né? Muitos artistas pagam milhões para ter uma obra dele, né? Ele inclusive grafitou o muro de um bar, e o cara do bar leiloou a pintura, né, com exceção de que o dono da pintura fosse lá e desse um jeito de removê-la do bar. Então, é muito incrível o trabalho do Buski. E por falar nisso, então vamos agora trabalhar essa temática, essa ideia do Buski, de fazer críticas políticas e sociais. Como a gente pôde ver até esse ponto da nossa aula, o grafite tem como principal objetivo isso, expressar uma ideia, fazer uma crítica. Então,
eu vou deixar aí umas obras do Busk para vocês olharem, pensarem como ele trabalhou e, inspirado na arte deles, eu quero que vocês produzam o protesto de vocês. Eu quero que vocês mostrem o seu lado Busk para a gente ver e fala aí nos comentários, quem será que é Busk, né? Eu cheguei a ver numa pesquisa que acham que ele pode ser um cantor de uma banda de rock, tem gente que fala que ele é um artista, tem gente que fala que ele é um coletivo de 4 ou 5 pessoas, enfim, ninguém sabe. E aí fica aí para a gente ficar debatendo quem será esse misterioso artista super rico que ninguém conhece o rosto. Valeu, gente. Um abraço a todos. Dúvidas, qualquer coisa, coloca no comentário. A gente vai conversando. Um abraço a todos e fiquem em casa. Até a próxima aula.